jovens se cansam, que os jovens é o exemplo humano, pelo menos se espera que é a idade que você tenha mais energia, mais disposição, mais força, né? Então até os jovens se cansam, ou seja, humanamente nós sempre vamos nos cansar, por mais vigor, mais disposição que você tenha, mas nós temos que crer que espiritualmente Deus sempre renova as nossas forças, independente da sua situação, das suas lutas. Aqui diz, o Senhor, se você espera em Deus, Ele renova as suas forças. Nós cremos dessa forma, que Deus tem uma palavra, tem orações, tem louvores, que vão ajudar a renovar as nossas forças. Você, mesmo que você não esteja cansado agora, eu não estou cansado hoje, mas você terá lutas com certeza durante a sua vida, nos próximos dias. Então creia que Deus Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar, e esse é o nosso objetivo essa manhã. Além de adorar a Deus, é ter as nossas forças renovadas no Senhor, crendo que Deus tem palavra, a nossa comunhão uns com os outros vai renovar as nossas forças, principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, peça a Deus que renove as suas forças, que fale ao seu coração e que não haja impedimentos em seu coração. Senhor meu Deus, obrigado por essa manhã abençoada de domingo, Deus. Primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aquilo que nós fizemos em atos, em palavras, ó Deus, em pensamentos que desagradou ao Senhor. Nós cremos que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, Deus, está nos limpando, está nos perdoando, está nos fazendo livres na Tua presença. Também o Senhor renova nossas forças de qualquer dificuldade, das provas do dia a dia, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê fé, nos dê paciência, nos dê ânimo, determinação em tudo aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Principalmente que a Tua palavra renove as nossas forças, que os louvores, que essa comunhão, que a EBD, que as orações, que tudo, Deus, contribui para renovar as nossas forças espirituais, pois é isso que nós precisamos, que o Senhor fale ao nosso coração, que não haja impedimentos em nossa mente, em nosso coração. Por isso nós entregamos essa manhã, entregamos os nossos pedidos, entregamos o nosso coração na Tua presença, e nós cremos que o Espírito Santo já está agindo em nosso meio e vai nos abençoar bastante, como sempre tem abençoado todo domingo, mas nós cremos que o Senhor tem algo novo para o nosso coração neste dia. Nós entregamos esse culto, entregamos as nossas vidas na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, louvando nosso Deus. Vamos cantar agora. Graça e paz, igreja, tudo bem? Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos louvar e engrandecer o nome dEle com a canção Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria
de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Aleluia, você pode se assentar. Meus irmãos, eu quero dar alguns avisos para vocês, tá bom? Nós não temos na projeção, mas fique atento aí, porque são programações para toda a igreja, tá bom? Então veja se você se encaixa aí dentro dessas programações. Dia 23, próxima sexta-feira, nós temos o encontro mensal da terceira idade, tá bom? Então não perca, sexta-feira, às 14h30, estaremos aqui para louvar a Deus, ouvir uma palavra, fazermos as orações juntos, tá bom? Então venha participar desta programação. Dia 30/5, que não é essa sexta, a outra sexta-feira, às 20 horas, vamos ter um encontro de homens, tá bom? A gente está fazendo aí a cada 3 meses, né, encontro de homens e mulheres. Então, nessa sexta-feira, dia 30, encontro de homens, para a gente trocar uma ideia, né, para a gente compartilhar uma palavra, a gente orar junto, porque é necessário, tá bom? Dia 24, que é o próximo sábado, nós também temos o culto de pais e adolescentes, tá bom? Então, você, pai, mãe de adolescente, venha participar às 19h30. Esse aí é dia 24, tá bom? Depois a gente vai colocando no grupo da igreja para você não esquecer, tá bom? Eu sei que falando assim, às vezes pode ser que você se esqueça, mas a gente vai lembrando os irmãos nos grupos da igreja, tá? Então, mais próximo sábado, então dia 24, encontro de pais e filhos. Nós temos um preletor de fora, ele já confirmou, vai ser uma palavra muito especial aos pais. Depois nós teremos um momento com os adolescentes. Então, a nossa ideia como igreja é fazer esse encontro mensal, tá bom? Com pais e adolescentes. Então, venha participar, não fique de fora, para você estar por dentro de tudo aquilo que tem acontecido na nossa igreja. E no dia 28/6, eu já preciso avisar para você se programar. Dia 28/6, aos casais, nós teremos um jantar aqui na igreja, tá bom? Então, se prepare aí para você estar aqui conosco. Mês de junho é o mês do Dia dos Namorados, né? Então, a gente quer
promover aí esse jantar aqui na igreja, e o valor é R$200, tá bom? Esses R$200 você pode parcelar, aí a gente vai dando mais detalhes lá no grupo de casais. Então, eu só queria deixar esse recadinho para a igreja, para você estar já agendando, tá bom? Essa programação, para estar participando conosco, tá? Às vezes você fala assim, mas R$200, pastor? É R$200, porque a gente vai contratar, né, uma equipe, uma empresa de fora para servir o jantar, porque, né, é ruim um casal estar participando da programação, mas também fazer o jantar. Então, a gente precisa contratar uma empresa de fora, tá bom? Então, por isso é esse valor. E tenho certeza que esse valor, irmãos, não fica fora daquilo que, se você pegar e for jantar, né, num lugar aí qualquer, um restaurante, uma lanchonete, enfim, nessas comidas de fast food. Então, você com certeza vai gastar esse valor, mas nós estaremos aqui na igreja, né? Vamos orar para abençoar os casais, vamos estar aqui juntos em comunhão. Então, nós colocamos aqui a data do dia 28/6, que também esse mês de junho é mês de aniversário da igreja. Então, a gente está vendo aí alguns detalhes, por isso que eu coloquei já no último sábado, tá bom? De junho, para você reservar esta data, tá bom? Então, você, mulher que está aqui, seu marido não é cristão, é uma grande oportunidade de convidá-lo, né, para ele estar aqui nesse jantar. Você, marido também, talvez sua mulher não é cristã, e esteja à vontade para convidá-la aqui, né, estar participando desta programação, tá bom? Então, essas são as nossas programações nos próximos finais de semana, mas aí a gente vai divulgando lá na igreja, aí você vai anotando, tá bom? Com calma, para você não ficar fora dessas programações. Tenho certeza que são programações para abençoar a nossa igreja, para abençoar a sua vida, e nós, né, não podemos só resumir a nossa vida cristã no domingo. Então, nós, como igreja, proporcionamos atividades, programações extra domingo, para abençoar a sua vida, tá bom? Então, só recapitulando, sexta-feira, encontro da terceira idade. No sábado, teremos encontro de pais e filhos, esse mês, tá? E na outra sexta-feira, encontro de homens, tá? E aí, em junho, nós teremos o jantar dos casais e outras coisas a gente vai avisando pontualmente para os irmãos, tá bom? Então, esses eram os avisos. Nós vamos continuar adorando a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas, que também faz parte, né, do nosso tempo de louvor, de adoração, de entrega ao Senhor. Quero compartilhar o texto de Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. Talvez esteja aí na projeção para acompanhar a leitura, que diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Amém, meus irmãos? Então, aqui esta palavra foi... Quem foi que escreveu o livro de Eclesiastes? Isso, Salomão. Então, a Bíblia diz que ele foi um dos homens mais sábios da terra, né? E foi ele mesmo que escreveu. Então, a gente tem que estar aí atento, né, a essas palavras, que diz: quem ama o dinheiro, né, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Já viu aquelas pessoas que trabalham e nunca tem nada? Às vezes acontece isso. Será que essas pessoas não estão amando mais o dinheiro do que a Deus? Não sei, né? Aqui é uma reflexão para a gente pensar, porque muitas das vezes as pessoas fazem isso. Elas amam os recursos desta terra. E, na verdade, nós temos que amar o Senhor, o nosso Deus, que nos dá os recursos para a gente viver, né? Então, através do nosso dízimo, nossa oferta, também é uma disciplina espiritual que nós estamos praticando, dizendo: olha, eu amo mais o meu dinheiro, os meus recursos, ou eu amo mais a Deus? Porque quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, nada mais é que você está dizendo, você está investindo na obra de Deus. Você
ama a obra de Deus e, sem dúvida nenhuma, Deus, com tudo isso, vai abençoar a sua vida. Então, só um ponto para a gente refletir sobre essa questão. Que Deus abençoe e multiplique aos irmãos que estão entregando o seu dízimo, sua oferta, mensalmente, que o Senhor esteja sempre provendo na sua casa, na sua família, tá bom? Então, nesse momento de louvor, você pode sair do seu lugar, entregar o seu dízimo, sua oferta. Nós também temos aí o QR Code nas cadeiras, ou lá atrás a maquininha de cartão, tá bom? Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graças te damos por mais esse momento de adoração ao Senhor, porque nós queremos expressar a nossa gratidão, pois podemos, com a tua graça e misericórdia, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abençoa a vida dos nossos irmãos, que o Senhor esteja sempre multiplicando na vida de cada um, de acordo com a tua vontade, Pai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha suprir a necessidade de cada família aqui representada, que nunca falte, ó Deus, nos nossos lares, o alimento sobre a nossa mesa, e assim também a parte financeira possamos administrar de forma correta, para que nós possamos dedicar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Abençoa a nossa igreja, que o Senhor também nos dê sabedoria para administrar esses recursos, Senhor. Que o Senhor nos dê a unção do céu, por isso nós sabemos que esses recursos o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que nós também possamos ser instrumentos aqui na terra, para que a tua igreja seja abençoada, ela possa avançar e o Senhor ser glorificado também através do nosso dízimo e da nossa oferta. Nós oramos, agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e aproveitando, nós vamos orar pelas crianças, tá? Vamos chamá-las aqui, vem aqui as crianças também, para que elas tenham esse momento de estudo da palavra, tenham lá um momento de culto delas, para que o Senhor abençoe as suas vidas, agora que elas estarão ali, né? Estenda suas mãos, vamos orar para abençoá-las, né? Jesus abençoa as crianças e nós como igreja também devemos abençoar a cada uma delas. Tem algumas ainda chegando, outras com a ajuda do papai, né? Isso aí, traga para a igreja, não deixa o filho em casa não, viu? Às vezes tem pai e mãe que fala assim, está tão frio hoje, vou deixar meu filho em casa. Não faça isso não, traga ele para a igreja, para ele saber, lembrar de como é importante estar em comunhão com os irmãos, né? E lembrando também, claro, reforçando, de trazer a palavra de Deus, viu, crianças? Eu sempre falo, quando eu lembro, tenho a oportunidade dos adultos trazerem a Bíblia. Às vezes a gente acostuma, vai ter lá na projeção, mas você tem que trazer a Bíblia. Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, a gente tinha até, era gincana, né? Quem trouxesse a Bíblia, quem trouxesse amigo para a igreja, quem participou disso aí, né? Tinha aquela gincana, então a gente participava disso, desembanhar a espada, não era isso, Sara? Tinha todas essas coisas, né? Desembanhar a espada, eu acho que eles nem sabem, já ensinou, não, né? Era quem levantava a Bíblia primeiro, porque a Bíblia é a espada, então levantava primeiro e lia, né? Quando o professor falava, olha, quem vai ler João 3,16? Aí você tinha que desembanhar a espada, levantar ela primeiro, né? E ler a palavra, isso é muito importante. E são coisas que ficam marcadas no nosso coração. Então você, papai, mamãe, continue trazendo seu filho, mesmo que ele seja marrento, porque a gente sabe, né? Criança, hoje na igreja, não, aquela coisa toda, mas traga ele. Amanhã, você, no futuro, você vai ver o quanto é bom trazê-los na igreja. Deus abençoe as crianças. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. E diante do Senhor, nós queremos também agradecer pelo Ministério Infantil, pelos professores, pela liderança da manhã, a Sara, o irmão Lázaro também, que está à frente desse trabalho. Continue capacitando a liderança e os voluntários, obreiros deste ministério, Pai.
usa a vida de cada um deles como instrumento nas tuas mãos. Agora também pedimos que o Senhor abençoe as crianças da nossa igreja, que o Senhor continue fortalecendo as suas vidas, para que elas cresçam, ó Pai, na tua presença. Que cada lição, cada louvor que elas ouvirem, cada ensinamento, ó Pai, cada princípio da tua palavra, possa ser uma semente lançada no coraçãozinho delas, Pai, para que essa semente possa frutificar, crescer e que eles sejam futuramente homens e mulheres, instrumento nas tuas mãos. Na verdade, eles já são uma bênção. Que o Senhor continue abençoando o caminho, o trajeto, o futuro deles, Pai. Nós agradecemos por esse trabalho, por essas vidas, por essas crianças, pelos pais, e colocamos cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. O céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre altar, maravilhado e agradecido venho também minha vida a te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e aos lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu desejo de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 121. Esse não é o texto principal da nossa meditação, mas vai nos ajudar naquilo que nós queremos ministrar à igreja nesta manhã. Salmo 121. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Quantos creem na palavra, diga glória a Deus. A Bíblia, ela é um leque de informações, de palavras, de ensinamentos, de princípios, de histórias que preenche o nosso coração de esperança e de fé. Não sei como foi a sua semana até aqui, talvez foi uma semana difícil, alguma semana complexa, ou talvez essa semana foi tranquila, mas a outra foi pesada, enfim, né? A nossa vida, a cada dia, ou semana após semana, nós vivemos desafios, a grande verdade é essa. Mas aqui esse salmo, ele nos mostra que nós temos um recurso. Qual é o nosso recurso? É Deus. É olhar para o céu, olhar para o alto e saber que Deus é o nosso recurso, é o nosso Senhor, que pode nos ajudar na nossa trajetória e no nosso caminho de vida. Não só hoje, não só semana que vem, mas por toda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque esse último versículo diz, desde agora e para sempre. Por isso que você não precisa duvidar se Deus está com você ou não. Obviamente, você precisa estar com Deus. Você precisa alimentar a sua vida com as orações, com a leitura da palavra, servindo a Deus no ministério da igreja, estando em comunhão com os irmãos. Você precisa fazer o seu feijão com arroz. Você precisa fazer a sua parte. E, sem dúvida, Deus estará com você. Porque a Bíblia, ela não é só um texto de agora, mas ela é por toda a eternidade. Foi Jesus mesmo que disse para os discípulos, e também isso se aplica para nós: eis que estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Então nós podemos ter a certeza de que Deus está presente na nossa vida. Assim como ele estava presente na vida de uma pessoa, que eu quero ler alguns versículos, na verdade, não dá para ler todo o livro, mas você vai saber e vai se recordar que Deus esteve presente na vida desta pessoa em todos os momentos, inclusive quando ela passou por lutas e por problemas, que foi Ruth. Então, volta aí um pouquinho a sua Bíblia, só para você acompanhar alguns versículos que nós vamos
pontuar. Então, o livro de Ruth vai contar a história de uma mulher que passou por grandes tribulações, grandes dificuldades. E, obviamente, nós vamos extrair deste livro de Ruth, dessa história maravilhosa, alguns princípios para a nossa vida também. Já abriu aí? Deixa aberta a sua palavra aí, a sua Bíblia, no livro de Ruth, tá bom? Então, aqui, olhando para o livro de Ruth, nós vamos ver princípios, né? Para nós entendermos que o nosso socorro vem de Deus, que o nosso auxílio vem do Senhor, não tenha dúvida disso. Na sua caminhada, na sua trajetória, nos seus problemas, talvez seja uma fase, mas tenha absoluta certeza no seu coração, nesta manhã, que assim como Deus estava com Ruth, Ele também está comigo. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E a primeira lição, o primeiro princípio que nós vemos no livro de Ruth, é que nós não podemos desistir diante das adversidades. Se você olhar aí no versículo 14 até o 16, no capítulo 1 de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler esse versículo 16, 14 até o 16. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Olha para cá. Então aqui é apenas um pedaço, né, do comecinho da história de Ruth. Pois os irmãos sabem que Noemi, né, tinha perdido o marido e os seus 2 filhos. Ruth e Orfa, que era nora, né? Ruth e Orfa, elas eram nora, né, de Noemi. Então elas também ficaram sem maridos. Estavam ali passando por uma grande dificuldade. Pense você, 3 mulheres precisando se sobreviver. E naquela época ainda, imagine os desafios que elas iriam atravessar no futuro próximo. Orfa aqui, ela tomou uma decisão. Ela voltou lá junto para sua família. Ela voltou para a cidade da onde ela tinha sua vida, né? Quando era solteira, onde ela nasceu. Mas Ruth, ela decidiu servir o Deus de Noemi. E aí eu fico imaginando quantas histórias de Deus, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, que Ruth tinha ouvido. Quantos ensinamentos, quantas coisas sobrenaturais que Ruth tinha ouvido do Deus de Israel. E agora, no momento crucial da sua vida, ela pensa: eu não vou abandonar esse Deus. Claro, a sogra dela, né, aqui no texto diz claramente que ela estaria junto, mas veja que ela também ressalta aqui nas suas palavras, dizendo: olha, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então, Ruth aqui, ela abre mão de todo o seu passado para continuar vivendo com sua sogra, mas principalmente com o Deus da sogra de Noemi, com o Deus de Noemi. Né? Então, Ruth aqui, ela decidiu no coração dela permanecer na presença do Senhor. Irmãos, se nós queremos, com certeza, vencer as nossas batalhas
diárias, não são os problemas que têm que nos afastar de Deus. Felizmente, muitas pessoas, às vezes, elas abandonam a Deus por problemas que elas vivem na vida e no contexto delas. Não sei se você conhece alguém assim, mas tem pessoas que dizem, eu ia na igreja, eu servia a Deus no ministério, ela era até envolvida em algum ministério da igreja, e pelos problemas da vida, pelas situações, ela acaba deixando até de servir a Deus. Então nós vemos aqui, né, em outros textos também, mas no caso de Ruth, é um exemplo claro que os problemas, eles não devem afastar a gente da presença de Deus. Na verdade, quando os problemas vierem, nós devemos buscar mais ainda ao Senhor. Amém, igreja? Mas não seja como aquelas pessoas, né, que, estou com um problema na saúde, estou com um problema no relacionamento conjugal, estou com um problema nas finanças, lá no trabalho, ou seja, a área que for, então vou deixar de ler a Bíblia, vou deixar de orar, vou deixar de ir na igreja. Não faça isso, irmão. Porque uma vez que você para de ler a palavra, falta um domingo, 2 domingos na igreja, aí começa o diabo trabalhar no teu coração e colocando você em dúvida se realmente vale a pena servir a Deus. Mas nós vemos, não só na história de Ruth, mas outros que permaneceram fiéis a Deus, mesmo nas horas de adversidade, que foram muito abençoados pelo Senhor. Nós lembramos agora de Jó, quando ele era um homem mais rico da sua época, ele era um milionário, ele tinha, né, tudo que uma pessoa precisava. Na verdade, ele tinha até a mais. Mas o que aconteceu? Jó começou a perder algumas coisas importantes na sua vida, até o ponto de chegar na sua saúde. Mas Jó abandonou a Deus? Jó deixou Deus de lado? Não. E esse é um outro exemplo tão claro para nós, que Jó, diz a Bíblia, que ele era um homem íntegro, um homem que realmente amava a Deus. Para os irmãos terem uma ideia, Jó de madrugada, ele levantava para poder oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos. Hoje, traduzindo para nós, é a mesma coisa que você, pai e mãe, levanta para interceder pelo seu filho, talvez de madrugada. Talvez você faça jejum em favor do seu filho, da sua filha. Então, era isso que Jó fazia. Ele sabia que os filhos talvez poderiam sair da presença de Deus, talvez poderiam pecar, mas Jó estava com a vida na presença do Senhor. Então, eu e você, assim como Jó, e voltando aqui para o nosso texto, Ruth, não desista diante das adversidades, diante dos problemas que você está passando, que talvez possa ser uma fase. Ruth aqui foi, né? Para quem conhece o livro todinho de Ruth, ele é bem curtinho. Se você quiser, leia ele hoje à tarde. Dá para você fazer isso vou chutar aqui um tempo alto aí. Em meia hora você lê todinho o livro de Ruth e você vai ver que história maravilhosa. Dando sequência aqui na vida de Ruth, o que acontece? Ela agiu com obediência e sabedoria. Se nós queremos, né, ter o socorro de Deus, meus irmãos, diante das lutas, nós temos que obedecer a palavra. Não é sair batendo em tudo que é porta. Não é buscando recursos desta terra. Mas é obedecer ao que as Escrituras te falam. Pode ser que você, buscando a palavra, pode ser que você tenha uma resposta e as circunstâncias te mostrem outra. Mas ouça o que a palavra de Deus te diz. Seja obediente à palavra. E Deus, sem dúvida nenhuma, para aqueles que obedecem à palavra, Ele vai honrar. Às vezes é um dizendo, vai por aqui. Aí é a situação que te mostra, faz isso aqui. Irmão, se a palavra não te falou, se a palavra não te direcionou para esses caminhos, vá pela palavra de Deus. Vá por aquilo que as Escrituras
revela no teu coração quando você está buscando a Deus. Porque muitas vezes, nem todo mundo sabe do contexto que você está vivendo. E talvez as pessoas vão falar para você coisas que elas estão vendo, talvez até tenham boas intenções para te ajudar, para fazer com que você evite erros. Mas, irmãos, a palavra de Deus vier no teu coração, confirmar, faça o que Deus quer para a sua vida. E assim foi Ruth. Sem dúvida nenhuma, ela buscava a Deus. Para ela falar, o teu Deus será o meu Deus, sem dúvida nenhuma, Noemi ali e elas oravam juntas. E o texto aqui de Ruth 2, capítulo 2, verso 2 e 3, vai dizer aqui algo interessante para nós. Olha só. Capítulo 2, verso 2 até o 3. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Olha para cá. O que isso aqui quer dizer? Irmãos, Noemi, ela já servia a Deus, né? Se Ruth falou, o seu Deus será o meu Deus, então Noemi aqui já servia a Deus. E Noemi deu um conselho para Ruth, né? E aqui a Ruth foi colher espigas. Mas o que eu quero trazer aqui a sua atenção é que ela foi no lugar exato que ela precisava estar para alguém perceber que ela estava lá. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai trabalhar na nossa vida justamente desta forma. Se você tiver a sua vida dirigida pela palavra, você vai estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não tem dúvida disso. Porque você estará sendo dirigido, não por homens, não por circunstâncias, que tudo isso muda, mas a palavra que é eterna. Então, por isso que eu disse, se você quer ver o seu socorro, ver a sua ajuda que venha do alto, obedeça a palavra, seja dirigida por ela, busque a palavra. Deus, o Senhor quer falar comigo nessa situação? E leia, vai lendo. Também não faça, assim, unidunité, salamelinguei, essa que eu vou ler. Não faça isso, porque isso muitas vezes pode dar errado. Sabe como dá errado? Vai que nessa unidunité, se cai lá naquela passagem que Judas se enforcou. Né? Aí você, oh meu Deus, será que Deus quer isso? Será que vai vir desgraça na minha vida? Aí você vai lá de novo, vira 3, 4 páginas, fecha o olho assim, né? Deus vai falar comigo. Jonas foi engolido por um peixe. Então a gente pode correr riscos. Por isso que é importante você alimentar a sua vida diária lendo a palavra. Porque se você leu ontem, sem dúvida Deus falou com você. E se é aquilo que Ele quer para a sua vida hoje, de repente Ele vai confirmar no teu coração. Mas se hoje não veio a resposta, um exemplo. Se você continuar lendo a palavra, obedecendo, amanhã Deus pode confirmar o que Ele deseja do teu coração. É só uma questão de tempo para Ele confirmar, para Ele sinalizar a vontade dEle para a tua vida. Então, por isso que a gente não pode simplesmente, eu li a palavra o ano passado. Não, a gente tem que ser dirigida, conduzida por ela. Lá no livro de Salmos nos fala isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para os passos que eu vou dar, para as decisões que eu tenho que tomar. Então é a palavra, obedeça, seja fiel a ela. Outro ponto para a gente refletir é manter um coração humilde. Ruth foi assim. Veja só o que diz no capítulo 2, versos 7 até o 8. Diz assim:
Vamos do 6, vai? Para mim aqui fica melhor. O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher as juntas espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Aqui dentro desse contexto, meus irmãos, Rute, ela teve a humildade de falar com, vamos dizer assim, com aquela pessoa que era responsável, né, ali no campo, na colheita, como diz aqui o texto, né, o capataz. Ela foi pedir: olha, eu posso ficar aqui, recolher? E diz aqui o texto, né, que o capataz falou assim: olha, ela ficou até depois. Ela ficou depois dos ceifeiros. Então, Rute, ela tinha humildade. Ela não tinha arrogância no coração dela. Que mesmo naquela situação, ela se submeteu. Olha, deixa os empregados colherem, fazerem o que tiverem, e aí eu vou depois. Às vezes nós, não sei, temos talvez ego, né, arrogância, de achar que sabemos de tudo, que somos capazes, né? Como diz aí o Salomão no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade, meus irmãos. E a Bíblia ela nos ensina a nós termos a humildade no nosso coração. Não sermos arrogantes em nenhum lugar, nem na igreja, nem em casa, nem no trabalho, com os irmãos, com ninguém. Porque a arrogância, o ego, a vaidade, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas a humildade, nós vemos aqui, através da vida de Rute, que pode nos levar longe. A Bíblia mesmo diz, né, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. O que é que diz lá, meus irmãos? Que nós devemos se submeter a Deus, à sua vontade, né? Às vezes tem uma situação a ser resolvida, a ser decidida. Quantos de nós, às vezes, queremos ser mais inteligentes e mais espertos que os outros? Não estou excluindo aqui a sua inteligência, a sua experiência, que nós temos com a vida quando nos proporciona. Mas também nós temos que ter humildade no nosso coração. A pessoa que foi humilde, que é um exemplo para cada um de nós, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi humilde, ele foi manso. E por isso que ele alcançou como Filho de Deus e fez muitos milagres aqui na terra. Nós vemos a humildade de Jesus nas suas palavras, mesmo em várias situações ali, sendo perseguido, sofrendo, mas ele sendo humilde no coração. Um deles que me ressalta agora à mente, é quando ele estava lá na cruz do Calvário, e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus poderia ter sido ali, né, vamos usar esses termos, vaidoso, no sentido: olha, eu sou filho de Deus, tudo isso que está acontecendo agora vai acabar. Deus vai mandar uma legião de anjos e vai acabar com todos esses fariseus, esses religiosos. Mas aí Jesus mostra que quem estava sendo arrogante eram os fariseus, eram os religiosos. Mas Jesus, mesmo naquela condição, na cruz do Calvário, ele foi humilde. Para a gente perdoar pessoas, a gente tem que ter humildade. Para a gente ensinar, tem que ter humildade. Para a gente falar alguma coisa, tem que ter humildade, irmãos. Porque sem a humildade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Talvez as pessoas aí fora, elas fazem as coisas do jeito delas, com arrogância, pisando nos outros, excluindo pessoas. Isso aí é para o ímpio.
mas para mim, para você que está aqui dentro, ou acompanhando a live, e que acredita na palavra de Deus, nós precisamos ter a humildade no nosso coração. A Bíblia, as Escrituras falam isso, né? Que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, para que ao tempo dele, ele nos exalte. Outro princípio aqui da vida de Ruth, nesse livro, é que ela clamou com fé e perseverança. Ruth capítulo 2, versículo 10, que também traz esse ensino para a gente, diz: ela inclinou-se e prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Então aqui, meus irmãos, Ruth, nessa ocasião, ela não estava orando, mas ela estava aqui reconhecendo que ela estava tendo uma oportunidade, porque aquele capataz, né, vamos dizer assim, como Boaz, ele deu uma oportunidade para ela. Agora, irmãos, escute bem. Se os homens nos dão oportunidade, você acha que Deus não vai te dar oportunidade através de uma oração? Se as pessoas com boas intenções querem te ajudar, você acha que Deus não pode te ajudar? A Bíblia fala muito sobre oração, sobre buscar a Deus, sobre clamar a Deus. E eu não tenho dúvida que se nós buscarmos a Deus, se nós continuarmos perseverando em oração, é Ele que abrirá as portas para nós. Amém, igreja? O nosso socorro, não se esqueça, vem do Senhor. Aqui nesse caso, Ruth, ela, num gesto de humildade, ela se prostrou, ela exclamou: obrigado pela oportunidade. Agora, irmãos, eu também tenho certeza, né, que Deus pode sim nos ajudar em todo e qualquer momento. Me lembro agora de um texto, quando um cego, né, o cego Bartimeu, como diz lá no Evangelho, ele viu que Jesus estava ali. E o que ele fez? Qual foi o clamor? Qual foi a exclamação que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, no meio daquela multidão, que o barulho não era pouco, Jesus ouviu aquele homem clamando, pedindo por socorro. Então, meus irmãos, hoje nós podemos usar o recurso da oração e saber que no tempo certo, sim, Deus irá responder às nossas necessidades. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Então Deus, sem dúvida nenhuma, nós ao orarmos, Ele está pronto para responder às nossas orações. Amém, meus irmãos? Por último, preserve um bom testemunho diante dos homens. Foi isso que Ruth fez, né? Ela quis servir ao Deus de Noemi, sua sogra. Ela aqui teve a humildade, ela se prostrou num ato de agradecimento, mas ela também, em tudo isso, deixou um bom testemunho. E por isso Deus, no finalzinho aqui do livro de Ruth, nós vemos que ela acabou casando, né, com Boaz. É uma história linda, maravilhosa. E ela, né, esse casal fez parte da linhagem da vida de Jesus. O texto de capítulo 3, verso 11, diz algo interessante para nós. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Aqui são palavras de Boaz. Depois ele é
era resgatador desta família, né? Principalmente ali de Noemi. E ele, né, diante de tantas dificuldades que Ruth passou na sua vida, no final aqui desse livro, Boaz resgata a Ruth e casa com ela. Então, meus irmãos, o que nós podemos olhar para esse texto, para a gente poder orar, é que ela, nesse caso, também manteve um bom testemunho, né? Porque Boaz falou assim: olha, eu sei que você é uma mulher virtuosa, que você tem qualidades, que você tem caráter. Por isso ele casou com ela. Veja quantas coisas importantes que nós podemos praticar na nossa vida, que na hora que nós precisarmos, poderá vir o socorro de Deus sobre a nossa vida. Que você possa olhar aqui para a vida de Ruth e lembrar-se, né, da história dela e também viver como ela viveu. Primeira coisa aqui, para a gente orar: não desistir diante das adversidades. Obedecer a palavra em todos os momentos. Manter um coração humilde em toda situação. Clamar ao Senhor com perseverança. E preservar um bom testemunho. Foi assim que Ruth conseguiu o favor de Deus. E é assim também que nós conseguiremos o favor de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Lembre-se que a sua esperança, o seu socorro, está no Senhor. Ruth, ela foi reconhecida não só por suas palavras, mas por suas atitudes. O seu testemunho abriu portas. Ruth passou de viúva sem esperança a ser uma mulher honrada na linhagem de Jesus. Enquanto você está aí orando, eu queria dizer para você: Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Você que entrou aqui, talvez sem esperança, meio chateado, ou talvez, né, com a rotina de sempre. Deus quer mudar isso agora, essa manhã, na sua vida. Faça do Senhor o seu socorro. Lembramos de Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos por esta oportunidade, nesta manhã, de adorar ao Senhor, de te servir e de receber a Tua palavra. Sem dúvida, o Senhor falou com cada um que veio aqui esta manhã, de forma especial. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que esta palavra, ela continue falando no nosso coração. Mas agora, nesta hora, enquanto oramos, queremos olhar para a vida de Ruth e saber que o mesmo Deus que ela serviu é o mesmo Deus que nós servimos. Que aonde a esperança dela estava, quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus, ela estava dizendo, o teu Deus me traz esperança. O teu Deus é o meu socorro, ela dizendo para Noemi. E assim também, ó Deus, nós nesta manhã podemos dizer que o Deus que socorreu a Ruth, o Deus que trouxe esperança e que mudou a história de Ruth, é o mesmo Deus que muda a nossa história. É o mesmo Deus que traz esperança para nós. É o mesmo Deus que é o nosso socorro. Abençoa cada um que está aqui, Pai.
Talvez alguém aqui está clamando, pedindo por alguma necessidade. Outros estão doentes, talvez desempregados. Outros estão batalhando para trazer um conforto para a sua família. Outros estão vivendo lutas, não sei, Pai, mas cada um que está aqui possa fazer do Senhor o seu socorro. Abençoa todos nós e continua conosco, Pai, no decorrer desta manhã. Agora que vamos também continuar aprendendo a Tua palavra através da escola bíblica. Continua falando ao nosso coração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda o Senhor bem forte. Antes de você sair, dá um abraço aí quem está do seu lado, desejo um ótimo domingo. E se você puder, continue conosco na escola bíblica, tá bom? Temos classes aí para os adultos. Deus abençoe seu dia e sua manhã.